Bíblia Sagrada, Josué capítulo 8. Aí é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que eu te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se a toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade. Não vos alongueis muito na cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos chegaremos à cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante dele. Então sairemos vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis? Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente à cidade, e alojaram-se na banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade, e puseram o povo todo o arraial, que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convidado para os seguir, e seguiram Josué, e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar, e apressadamente correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam.
E vendo Josué a todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram feridos os homens de Ai, pois aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém o rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caídos ao fio da espada, até eles serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio da espada, e todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, e estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou num montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje, e ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro e o lançassem à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje, assim seja. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel, e todo Israel com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes estavam de uma outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim, a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Por palavra nenhuma houve que tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Assim seja.